Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Irmãos, nesse tema eu quero trazer a vocês sobre a grande tribulação sobre a terra. Quando ela se iniciará? A resposta, irmãos, está lá em Apocalipse, no capítulo 8 e no versículo 7. Em Apocalipse, no capítulo 16, versículo 2. Vamos lá. Apocalipse 8, no versículo 7, irmãos. A grande tribulação iniciará ao toque da primeira trombeta, que diz assim: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Dando início, irmãos, a esse estudo, a este tema, João, ele vê 7 selos, e na abertura dos 7 selos, ele vê os acontecimentos finais do homem na terra. E nesses acontecimentos ele vê 7 anjos com 7 trombetas prontas para tocar. E os 7 anjos também estavam com 7 taças da ira de Deus, dos juízos de Deus para derramar sobre a terra, sobre o homem. E quando João vê os 7 selos abertos, João vê 4 cavaleiros, um cavalo branco, um cavalo amarelo, um cavalo preto e um cavalo vermelho. O cavalo branco, irmãos, é o anticristo. O cavalo preto é a fome sobre a terra, falta de alimento, que é a primeira trombeta. Quando vai começar com um cavalo preto. Depois vem um cavalo vermelho, são as guerras. Depois o cavalo amarelo, são as mortes. Os juízos de Deus sobre a terra, irmãos. Vamos lá para Lucas, no capítulo 17, versículo 28 e 30, que diz assim: que o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim também como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, edificavam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Só se salvou Noé e sua família, só se salvou Ló e a sua família. Em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 13, fala que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E nos dias de Noé também, lá em Gênesis, falam que o coração do homem era má continuamente, e Deus olhou para a terra, não viu um justo, nenhum sequer. O homem afastou de Deus de uma tal maneira que a medida do pecado do homem chegou aos limites de Deus, assim como nos dias de Sodoma. Deus não mais estava suportando o pecado do homem. Foi então que foi sentenciado o juízo sobre os diluvianos e sobre os de Sodoma e Gomorra. Assim também, quando os níveis de pecado, de imoralidade deste século estiverem já ultrapassando os limites de baixaria, de imoralidade, de iniquidade, de pecado, diante de Deus, em onde que Deus vai também entrar com juízo nesta terra. É onde que vai começar o juízo de Deus sobre a terra, ao toque da primeira trombeta, da primeira taça, que será desta maneira, assim como eu vou narrar agora neste texto. Em Apocalipse, no capítulo 16, agora vai cumprir o cavalo preto, que é a fome sobre a terra, que é a balança. Vão ver um cavalo preto com a balança na mão.
E no versículo, capítulo 16, o anjo diz assim: e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. Vamos começar com Apocalipse, no capítulo 8 e no versículo 7. Se vocês quiserem acompanhar nas vossas Bíblias, irmãos, é melhor ainda. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Aqui, irmão, o juízo de Deus, no qual o anjo vai derramar a taça da ira de Deus sobre a terra. O sol vai esquentar de tal maneira, irmãos, que vai chover fogo do céu na terra, assim como Sodoma e Gomorra. Choveu fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Assim também vai acontecer na terça parte da terra. E vai queimar toda a erva verde, todas as lavouras, todas as plantas frutíferas, árvores, vegetações, o agronegócio, irmãos. Vai faltar alimento na terra, vai faltar pão, vai faltar água potável para beber. O alimento se tornará muito caro. As grandes empresas, os grandes supermercados vão estocar alimento. Não vai ter alimento para todo mundo. Vai faltar pão, vai faltar gasolina, vai faltar arroz, feijão, soja, milho. Vai faltar, irmão, o básico. O agronegócio não vai mais dar os seus frutos, porque a terra vai pegar fogo e vai queimar toda a semente. Países, nações, isso será universal em toda a terra, irmãos. Vai faltar alimento, vai faltar pão. É o cavalo preto com a balança em tua mão. Será fome sobre a terra. Não é fome em alguns lugares não, irmãos. Igual na África, em alguns lugares não. É toda a terra. Haverá falta de pão e falta de água potável para beber. Aonde que vai manifestar o anticristo? Um governo único, um homem, uma grande inteligência, um nível de sabedoria muito grande, e vai impor uma ordem, um governo único e mundial, uma moeda única, no qual só vai poder comprar e vender aquele que tiver o seu número, o seu nome e a sua marca. Será o anticristo. Ele vai se manifestar quando o mundo estiver em caos, em colapso financeiro. E como se não bastasse, irmãos, ainda virá uma pandemia ainda, no qual está registrado aqui em Apocalipse, no capítulo 16. E no versículo 2, Apocalipse 16 e 2, quando João ouviu uma voz vindo do céu, dizendo aos 7 anjos: derramai as 7 taças da ira de Deus sobre a terra, no qual estou narrando aqui apenas a primeira taça, irmãos. Ainda tem mais 6 ais. Isso aqui é só o primeiro ai. E diz assim: e foi o primeiro anjo, e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga mau e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Quando esse governo único e mundial, irmãos, que é a besta de Apocalipse, do capítulo 13, que ele vai sair do mar, mar significa nações, tribos e línguas, e ele vai fazer um acordo de 7 anos com muitos, com toda a terra, e no final desse acordo ele quebra a aliança. Ele vai fazer um acordo com Israel, será a última semana de Daniel, no qual vai começar no início da grande tribulação, o toque da primeira trombeta. E quando o anjo derramou a sua taça sobre a terra, fez-se uma chaga maligna no homem. Essa chaga maligna, irmão, será uma grande pandemia, peste, que vai comer o homem de dentro para fora. Será um câncer maligno, que vai comer os intestinos, os órgãos do homem, vai comer a sua língua até os olhos. E o homem vai blasfemar de Deus,
porque o homem estará num nível de degradação espiritual e moral tão baixo, um nível tão alto de pecado e iniquidade diante de Deus, que as iras de Deus serão derramadas sobre o homem e sobre a natureza, e o homem estará blasfemando de Deus juntamente com a besta e o anticristo. E este sinal, irmãos, essa marca, essa ideologia, no qual todos se comprometerão a aliança com ela, essa doença só pegará naquele que aceitar a tua marca, que vai poder comprar e vender e ter os seus direitos garantidos, porque eles aceitarão a tua marca, o teu número e o teu nome. Mas aqueles que não aceitaram a marca da besta, que são aqueles que guardam a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, serão perseguidos, as igrejas serão fechadas, os cristãos serão mortos, perseguidos, capturados e levados cativo em cativeiro, porque ele vai começar a perseguir aqueles que não receberam o teu número e a tua marca. Mas todos os adoradores da besta de Satanás, que tem o teu número, a tua marca, estes serão contagiados por essa pestilência maligna e passarão muita fome, muita sede, porque a terra não vai mais produzir o alimento, pois o alimento estará estocado, e somente aqueles que têm o ouro, o dinheiro para comprar e vender, que vai poder comprar, mas mesmo assim caro, porque será o cavalo preto de Apocalipse, uma medida de trigo por uma medida de farinha, será a balança do cavalo preto, será a fome e a peste e a sede sobre a terra, será a grande tribulação, no qual o anticristo, o governo único mundial, estará governando este mundo por 7 anos. Serão 7 anos de grande e intensa tribulação sobre a terra. Isto é só apenas o princípio das dores daquela que está para dar à luz. As dores vão aumentando cada dia mais, as contrações cada dia mais. Depois vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a 7ª trombeta. São 7 ais sobre a terra e sobre o trono da besta e sobre o homem. Que Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Este, irmãos, é só o primeiro sinal antes da vinda de Cristo. Portanto, vigiai e orai, para que tu não venha ser pego de surpresa, até que Cristo venha. Deus abençoe, irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus.